E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar em dois assuntos que não são assim muito frequentes em questões vestibulares dentro da eletroquímica, que são eletrólise em série e eletrólise com eletrodos ativos. Então, vamos lá. Começando com eletrólise em série. Como que é feita uma ligação de cubas eletrolíticas em série? Então vamos lá. O polo negativo da fonte vai estar ligado ao eletrodo negativo de uma cuba eletrolítica e o polo positivo da fonte ligado ao polo positivo de uma outra cuba eletrolítica. Tudo bem? E outra conexão é o polo positivo de uma das cubas ligar ao polo negativo aí de outra cuba eletrolítica. Então, se existirem mais cubas eletrolíticas, sempre obedecendo essa característica, o polo positivo de uma ligado ao polo negativo de outra. Bom, a conexão é semelhante ao que acontece com a conexão de pilhas em série, né? Tudo bem? Onde o polo positivo de uma pilha está conectado ao polo negativo da outra. Bom, agora o que vai acontecer numa eletrólise em série? Acontece algo idêntico ao que acontece numa eletrólise normal, né? O eletrodo positivo acaba atraindo o ânion, no caso ali Y-, e ocorre o que? A descarga desse ânion formando a substância Y. O eletrodo negativo da cuba eletrolítica atrai o cátion, no caso X+, e ocorre a sua eletrólise ou descarga formando a substância X. E na outra cuba eletrolítica acontece a mesma coisa. O eletrodo positivo atrai o ânion B- e ocorre a sua descarga formando a substância B. O eletrodo negativo da cuba atrai o cátion A+, e ocorre a sua eletrólise ou descarga formando a substância A. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o que normalmente vai ser pedido numa eletrólise em série? A massa formada nos eletrodos para as substâncias após a descarga. Então vamos lá. Como determinar então as massas das substâncias formadas nos eletrodos? Então vamos lá. A primeira forma seria utilizar o princípio da equivalência. Então veja bem, o que vai acontecer é que o número de equivalentes da substância formada na cuba A vai ficar igual ao número de equivalentes da substância formada na cuba B. Sabendo que número de equivalentes é a massa em grama dividido pelo equivalente da espécie, e que o equivalente da espécie é sua massa molar, né, dividido pela carga, então podemos criar uma relação matemática, né? Então, a massa da substância formada no eletrodo da cuba A, dividido pela massa molar do seu íon, dividido pela carga, vai ficar igual à massa formada da substância na cuba B, dividido pela massa molar do seu íon, dividido pela carga. Então, essa é uma forma de determinar as massas das substâncias que são formadas nos eletrodos. Bom, outra forma é usar a estequiometria. Então veja bem, você vai montar a equação de oxidação ou de redução. Em seguida, vai determinar a quantidade de carga que vai passar pelo sistema. E sabendo que a quantidade de carga que passa por uma cuba é igual
a quantidade de carga que vai passar pela outra cuba eletrolítica, então nós podemos determinar a massa formada no outro eletrodo. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá para um exemplo. Então veja bem, uma cuba eletrolítica com eletrodos de cobre, né? E contendo uma solução de nitrato de cobre 2, é ligada em série com outra provida de eletrodos de prata e contendo uma solução de nitrato de prata. Esse conjunto de cubas em série é ligado a uma fonte durante um certo intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, um dos eletrodos de cobre teve um incentivo ou incremento de massa de 0,64 gramas. O incremento de massa em um dos eletrodos da outra célula deve ter sido de quantos gramas? Então, a ideia é essa. Você ligou duas cubas, uma que tem eletrodos de cobre numa solução de cobre, outra que tem eletrodos de prata numa solução de prata. Tá? Eles estão ligados em série. Bom, o que aconteceu? Houve um aumento de massa nos eletrodos de cobre de 0,64 gramas. E ele quer saber qual vai ser o aumento de massa, né, que vai acontecer nos eletrodos de prata. Tudo bem? Então vamos lá. Uma forma de resolver seria usar a nossa relação matemática, né? Então a massa formada na cuba A vai ser a massa molar do íon que descarrega dividido pela sua carga, que vai ser igual à massa formada da substância na cuba B, dividido pela massa molar do íon que descarrega, né, dividido pela carga. Tudo bem? Então vamos lá. A massa de cobre, né, que foi formada foi 0,64 gramas. Vou dividir pela massa molar do cobre, que é 64, e vou dividir pela carga do cobre. Lembra? Nitrato de cobre, o cobre é mais 2. Então eu divido por 2. Isso vai ser igual, então, à massa da prata, que vai formar lá na outra cuba, dividido pela massa molar da prata, dividido pela carga da prata. Prata tem carga fixa, vale mais 1. Então vamos dividir por 1. Fazendo a conta, a massa de prata que vai ser depositada vai ser igual a 2,16 gramas. Resolvido o problema, né? Tá certo? Aí normalmente vocês dizem o seguinte: professor, eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu chego na resposta. Esse é o grande problema da fórmula, né? Vamos lá. Uma solução alternativa. Dá uma olhada. Então o que aconteceu? O cobre mais 2 acabou ganhando 2 elétrons e se transformou então por redução em cobre metálico. Tudo bem? Então veja bem, a proporção estequiométrica entre elétron e cobre é de 2:1. Tá certo? Então vamos lá. Segundo Faraday, para movimentar um mol de elétron, eu preciso de uma quantidade de carga igual a 96.500 coulombs. Então, como estou movimentando 2 mols de elétrons, a quantidade de carga é 193.000 coulombs. Tudo bem? Isso está depositando o quê? 60 gramas de cobre. Por quê? É um mol. Então eu quero saber qual é a quantidade de carga que vai ter que passar pelo sistema para depositar a massa que está no texto, que está no enunciado, 0,64 gramas. Fazendo a conta, isso vai dar 1.930 coulombs. Tudo bem? Sabendo que a quantidade de carga que passa por uma cuba eletrolítica é igual à que passa em outra, então vamos lá. Então, lá na outra cuba, o Ag+ vai ganhar um elétron e vai formar Ag. Tudo bem? A relação entre elétron e prata é de 1:1. Então, para movimentar um mol de elétron, eu preciso de 96.500 coulombs. Tá lá, né? Isso vai depositar um mol de prata, ou seja, 108 gramas. Tudo bem?
Então, olha só, se eu passar aqui também, então, 1930 coulombs de carga, qual vai ser a massa de prata que eu vou conseguir depositar? Fazendo a conta, 2,16 gramas. Tudo bem? Então, essa é uma outra forma. Aqui a coisa fica um pouco melhor. Você entende o que está acontecendo, né? Então, conhecendo a massa depositada em um dos eletrodos, eu descubro a quantidade de carga que passou. Sabendo que a quantidade de carga que passa em uma é igual à que passa em outra, eu descubro, então, a massa depositada lá na outra cuba eletrolítica. Tudo bem? Então tá aí, esse é um dos assuntos complementares que a gente passa para vocês. Vamos lá, e o outro? Eletrólise com eletrodos ativos. Quando a gente falou em eletrólise, a gente frisou ali bem, né? A gente estava trabalhando eletrólise com eletrodos inertes. Agora, os eletrodos são ativos. Vamos lá. Gente, olha só. Esse negócio de eletrólise com eletrodos ativos, eles são bem importantes em duas situações. Quais são? Quando você quer purificar um metal ou fazer uma galvanização. Certo? Então veja bem, uma purificação muito importante que a gente tem no cotidiano é a purificação do cobre. Tá certo? Por que é importante a purificação do cobre? Porque quanto maior a quantidade de impurezas no cobre, menor será a sua condutividade elétrica. Então a gente sabe que cobre é utilizado muito em condutores, de corrente elétrica. Então veja bem, com a purificação a gente consegue levar o nível de pureza até mais ou menos 99%. E isso é que vai garantir uma excelente condutividade elétrica nos condutores de cobre metálico. Tudo bem? Bom, outro processo que envolve eletrodos ativos é a galvanização. O que é a galvanização? É a eletrodeposição metálica. Tudo bem? Então, eu coloquei dois esquemas na sequência para mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Começando aqui com a purificação de um metal. Então, vamos lá. Temos um eletrodo de cobre impuro e temos do outro lado um filamento de cobre puro. Então, qual é o meu objetivo? É purificar esse cobre que está aqui no eletrodo impuro. Bom, tudo isso está mergulhado numa solução que tem o quê? Sulfato de cobre. Então, a solução, ela tem que ter o cátion do metal que eu quero purificar. Eu quero purificar níquel, então a solução tem que ter níquel. Eu quero purificar cromo, então a solução tem que ter o cátion cromo. Tudo bem? Então, veja bem, o eletrodo impuro, ele tem que estar ligado ao polo positivo da bateria. Tudo bem? Então, esse polo é o ânodo. Tudo bem? Que é o polo positivo. E nesse polo positivo vai acontecer o quê? A oxidação. Ou seja, o cobre vai virar cobre mais 2 e perder 2 elétrons. Então, o que acontece? O cobre metálico que está no eletrodo impuro vai oxidar virando cobre mais 2 e ele vai para a solução. Tudo bem? Certinho? E os elétrons? Os elétrons que foram liberados, olha eles aqui, eles vão percorrer o fio, olha lá, e vão acabar parando onde? No filamento de cobre, ó. Então, o filamento de cobre vai ficar cheio de elétrons, ó, certo? Beleza? Então, o que vai acontecer? Esse outro lado, é o cátodo, ou seja, é o polo negativo
da eletrólise. Então aí vai acontecer o quê? Redução. Ou seja, o cobre mais 2 vai ganhar 2 elétrons e vai virar cobre metálico. Então, o cobre mais 2 que está na solução, né, é atraído pelo eletrodo negativo e vai receber elétrons. De onde virão os elétrons? Justamente lá do outro eletrodo que está aí do lado esquerdo. Né? E o que acontece é que o cobre mais 2, então, pega esses elétrons e acaba se transformando em cobre metálico. Então, não sei se você percebeu, o cobre que estava no eletrodo impuro foi para a solução. E da solução, ele foi para o filamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acabar purificando esse eletrodo de cobre impuro. Tudo bem? Então, é isso aí que significa purificação de um eletrodo, né? Obviamente, utilizando para isso aí eletrodos ativos, né? Certo? Os eletrodos, eles participam do processo. Tá, vamos lá. Uma consequência desse processo qual é? Primeiro, né? A quantidade ou a massa do eletrodo de cobre impuro vai diminuindo. E, obviamente, a massa do filamento de cobre puro vai aumentar. Né? Justamente porque eu estou recuperando o cobre, né? Aí, que estava impuro. E abaixo do eletrodo impuro vai aparecer o quê? As impurezas que vão caindo ali. Isso é chamado de lama anódica, né? Então, essa grande quantidade de impurezas que tem vão ficar abaixo do eletrodo, né, impuro e, obviamente, ganha esse nome de lama anódica, né, que ela vai ser depositada abaixo do ânodo. Tudo bem? Dá para recuperar, caso você tenha metais, né? Daria para recuperar os metais que estão aí nessas impurezas. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o sistema de purificação metálica, né? Através de eletrodos ativos. Bom, outro processo é a galvanização, né? Então, a eletrodeposição metálica. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um eletrodo de níquel puro, né? Certo? Mergulhado aí tudo numa solução de nitrato de níquel. E aqui eu tenho uma chave de cobre. Então, qual que é o meu objetivo? Né? Para deixar ela esteticamente melhor, né? Que mais? É aumentar a resistência ao atrito. Eu vou depositar uma camada de níquel nessa chave de cobre. Então, é isso que a gente chama de galvanização, né? Depositar um metal em cima de uma outra superfície metálica para melhorar a estética, para impedir oxidação, né? Certo? Tem várias funções. Então, vamos lá. Então, aqui, o eletrodo de níquel, ele vai estar no ânodo, que é o polo positivo, e vai acontecer aí um processo de oxidação. Ou seja, o níquel, né, vai se transformar em níquel mais 2 e, obviamente, vai para a solução. Tudo bem? Bom, os elétrons, né, que saíram dessa oxidação, eles vão percorrer aqui o circuito externo. Passa pela bateria, né? E em seguida eu chego aqui na chave. Então, a chave vai ficar cheia de elétrons que vieram lá da oxidação. E o que vai acontecer aí? Como aí você vai ter o cátodo, que é o polo negativo, certo? Vai acontecer aí a redução. Ou seja, o níquel mais 2 que está na solução vai ser atraído pelo polo negativo, os opostos se atraem, né? E ele vai acabar recebendo esses elétrons que vieram lá do eletrodo de níquel. Então, níquel mais 2 ganha 2 elétrons e forma níquel metálico. Perfeito? Então, qual será a consequência disso? Primeiro, o eletrodo de níquel vai diminuir sua massa. E o que vai acontecer aqui? Olha lá, a chave vai ganhar uma camada de níquel metálico. Certo? Beleza? A maioria das chaves que vocês compram aí, né? Certo? Elas são feitas assim. Elas normalmente têm o corpo de cobre, né? Certo?
ou o corpo de um outro metal, né? Pode ser latão, né? Certo? Pode ser também de bronze, né? E elas, para ficarem mais esteticamente mais bonitas, elas ganham uma camada de níquel, uma camada de cromo, né? Então é feita uma eletrodeposição metálica utilizando, né, um sistema como esse. Tudo bem? Beleza? Bom, obviamente colocamos aqui um exercício exemplo, né? Então veja bem, ele fala o seguinte: o processo de galvanização consiste no revestimento metálico de peças condutoras que são colocadas como eletrodos negativos em circuito de eletrólise, né? Está lá o esquema colocado para vocês. Considere as seguintes afirmativas. 1. Na chave ocorre a reação N mais 2 elétrons, dando níquel metálico. 2. No polo positivo ocorre a oxidação do níquel. 3. No polo positivo ocorre a reação níquel metálico, produzindo níquel mais 2 elétrons. Número 4. O eletrodo positivo sofre corrosão durante a eletrólise. 5. A chave é corroída durante o processo. A alternativa que contém apenas as afirmativas corretas é A, B, C, D ou I. Então vamos lá. Gente, olha só. Então, o que a gente vai querer fazer aqui? Nós queremos fazer uma deposição de níquel, né, numa chave de cobre. Perfeito? Então nós vamos colocar um eletrodo de níquel, uma chave de cobre, mergulhado numa solução que tem um cátion níquel. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui do lado esquerdo teremos o polo positivo. Lado direito, polo negativo. Isso acompanha, obviamente, os polos da nossa bateria. Tudo bem? Então vamos lá. O polo positivo é o ânodo. Tudo bem? E no ânodo vai acontecer o fenômeno da oxidação. Ou seja, níquel vai virar níquel mais 2 elétrons, né? Então, o níquel que está no eletrodo vai perder 2 elétrons e vai virar níquel mais 2. Então, os elétrons, a princípio, vão ficando na plaquinha de níquel, ó. Tudo bem? Bom, vai chegar uma hora que eles vão sair da plaquinha, vão passar pelo circuito externo, passando pela bateria e chegando na chave de cobre. Tudo bem? E o que vai acontecer? Desse lado direito a gente tem o cátodo, né? Onde vai acontecer redução. Ou seja, o níquel mais 2 ganha 2 elétrons e vira níquel. Então, o níquel mais 2 que está na solução é atraído pelo eletrodo ou pela chave que está no polo negativo. E o que acontece? Ela ganha 2 elétrons que vieram do eletrodo de níquel e se transforma em níquel metálico. Tudo bem? Certinho? Então, o eletrodo de níquel vai diminuir sua massa com o tempo e a chave vai ganhar uma camada de níquel metálico. É? Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Item 1. Na chave ocorre a reação níquel mais... na chave ocorre a reação níquel mais 2 elétrons dando níquel. Verdade, né? Certo? Vai haver essa redução porque vai haver a deposição de níquel metálico na chave. Vamos lá. No polo positivo ocorre a oxidação do níquel. Verdade, né? Certo? O eletrodo de níquel, certo? Está ligado ao polo positivo, que é o ânodo onde acontece oxidação. Então, o níquel metálico se transforma em níquel mais 2 e cai na solução no polo positivo. Vamos lá. No polo positivo ocorre a reação níquel metálico produzindo níquel mais 2 elétrons. Verdade, né? Processo de oxidação do níquel. O eletrodo positivo sofre corrosão durante a eletrólise. Verdade, né? Então, o níquel está virando níquel mais 2, então o eletrodo de níquel vai sendo corroído, ele perde massa com o tempo.
A chave é corroída durante o processo. Isso é falso, né? Que é na chave que vai haver a deposição da camada de níquel. Então, afirmativa falsa. Perfeito? Então foram corretas, né? 1, 2, 3 e 4, né? Alternativa a letra B de bola. Então tá aí, gente. São dois assuntos não muito cobrados, né? Mas, obviamente, para impedir surpresas, né? Durante a prova, a gente coloca aí para vocês como complemento. Beleza? Tchau para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!